eu quero agradecer novamente o convite da Liliane, apesar de que ela está ocupada agora, depois eu converso melhor com ela. E eu quero agradecer também muito ao Gabriel pela ajuda na organização aí desse evento. A gente vem trabalhando aí em parceria, tá? Então, eu não gosto de trabalhar minicurso. A minha ideia sempre é trabalhar oficina, porque eu gosto de poder interagir e gosto de colocar os participantes escrita, né? E a gente não tinha muito tempo para isso. Bom, qual foi a ideia que eu propus para a Liliane? Eu até propus, eu acho, para vocês, que depois a gente trabalhasse os entalhamentos, ou o que eu posso dizer de a costura de textos acadêmicos, né? A costura de textos de uma forma geral, mas a gente vai afunilar para textos acadêmicos, que é o maior interesse de quem está na residência multiprofissional, quem está na universidade, né? Quem está na academia, tá? E aí, gente, quando a gente fala em produção de gêneros acadêmicos, nós estamos, obviamente, falando de textos e sua intencionalidade, de texto e sua intencionalidade, né? Então, sempre com alguma intenção. É claro que todos nós sabemos sobre o que escrevemos, ou o que vamos escrever, né? Então, qual o nosso assunto? A todo momento a gente sabe, se a gente for produzir um texto, e quando eu falo em texto, eu falo também em oralidade, entendeu? Então, todo o tempo a gente está produzindo assunto, tanto na oralidade quanto na escrita. Mas é tão importante como o assunto, até mais, eles possuem características próprias, e de acordo com a nossa intenção, que mais? Deixa eu ver o meu roteiro aqui. Quando a gente fala em texto, a gente fala em planejamento, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, em geral, nós dominamos muito bem essa variedade no nosso dia a dia. Todo mundo se comunica muito bem, né? Qualquer pessoa sabe, por exemplo, que a linguagem que se usa para dar uma ordem não é a mesma que se usa para pedir desculpas. Então, a gente sabe que até o tom da voz da gente muda, né? Intuitivamente. E também nós sabemos que a cada intenção corresponde a um certo gênero de linguagem, né? Um certo tipo de texto que a gente vai utilizar, tá? Aí, o que acontece na escrita, gente? Na escrita é a mesma coisa. Qual é a diferença para a oralidade? É que na oralidade, vocês estão aqui conversando comigo. Aí, de repente, vocês falam, olha, Juliane, eu não entendi o que você disse. Eu posso parar automaticamente e explicar melhor, né? O que vocês não entenderam. Então, a linguagem oral ela tem essa vantagem da gente poder se explicar melhor, que é diferente da escrita. Então, o que acontece na escrita? Cada texto ele tem a intenção, e essa intenção ela determina muitos aspectos do que se escreve, né? Mas é muito difícil classificar os tipos de texto pela sua intencionalidade, gente. Por quê? Porque há sempre uma série de outros fatores envolvidos na sua produção. Aí eu pergunto para vocês, que série de outros fatores influenciam em uma produção escrita? Alguém pode me responder, me ajudar aqui? O que influencia muito na produção escrita? Que fator pode, de repente, desarticular toda uma ideia? Que fator pode deixar o texto confuso? O que vocês me dizem? Ninguém? Professora, talvez os próprios termos, a formalidade com que se faz. Sim, são fatores, tá? É isso mesmo, tá? Então, assim olha, como a pontuação, né? Pontuação, quando a gente fala de gramática, né? A gente fala de paragrafação. Gente, vocês sabem o que é paragrafação? Vocês têm mais ou menos uma ideia, não tem? Eu acho que eu tenho uma ideia, sim. Eu acho, A gente Eu pode acho. trabalhar
mas numa próximo momento. Mas o que é a paragrafação, gente? Vocês sabem o que são os parágrafos, né? Sim, sim. Pois é. Então, a paragrafação, ela é o que é a união de um determinado, eu não diria tema, assunto a ser tratado. Então, você apresenta o assunto a ser tratado, que é considerado como informação principal, e você tem as informações secundárias, que são as informações que vêm complementar, vêm fundamentar, entendeu? Vêm dar o apoio à informação principal. Então, a gente fala muito em paragrafação, por quê? Porque, assim, isso influencia muito a construção dos textos. Os parágrafos, o Faraco, depois eu vou passar a referência para vocês, ele é o Carlos Faraco. Ele diz que parágrafos mal construídos, eles desviam a atenção do leitor. Então, o que é um parágrafo mal construído? Gente, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Digamos assim, eu falei para vocês de ata, que ata é só um parágrafo. Digamos que você está construindo um artigo. E aí você começa a desenvolver a introdução desse artigo, tá? E nessa introdução, você faz a introdução em um único parágrafo, mais de 10 linhas. Quer dizer, tem mais de uma informação aí e tem infinitas informações secundárias aí. Então, quer dizer, esse parágrafo não foi bem construído, esse parágrafo ele deixa muito extenso, ele desvia muito a atenção do leitor, esteticamente, graficamente, não é bom, não é legal, tá? Desvia muito, ele logo lança um olhar de crítica, tá? Porque é muito bom você construir sentenças curtas, trazer em cada parágrafo um assunto, tá? Um tema, digamos, fundamentar bem, apresentar as informações secundárias e encerrar o parágrafo e passar para outro, tá? Isso aí é paragrafação. Depois eu posso mostrar para vocês uma imagem aqui. Então, aí, quando a gente fala nesses fatores, a gente pode falar, por exemplo, no momento histórico. Eu estou construindo um artigo sobre pandemia, entendeu? Então, isso é um assunto do momento. Então, a influência do momento ajuda na produção acadêmica, né? Na produção dos artigos de vocês, tá? De manuscritos, de resenhas. Então, o momento influencia muito nessa produção. Assim como, digamos, influencia, digamos, pandemia e processo eleitoral, também influencia. Então, observem como os assuntos parece que envelhecem rapidamente, né? Então, você tem que ficar produzindo de acordo com as demandas do momento histórico, do momento cultural, do momento ideológico, né? E que a gente fala sobre discursos constituídos, tá? E aí, o que acontece? Nada do que se fala, se escreve, ele consegue escapar das circunstâncias, gente. E as circunstâncias são infinitas, né? Isso aqui a gente não pode mudar. Como infinito também é o potencial da linguagem. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Tá? Então, a todo momento a gente está produzindo textos. Eu sou um texto nesse exato momento que vocês me olham. Tá? Eu estou produzindo para vocês uma informação a respeito de alguma coisa. Tá? Mas onde é que eu quero chegar? Espera aí, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu até saí daqui. Tá. Professora, licencinha. A senhora tem alguma apresentação? A senhora quer que a gente projete alguma coisa? Eu vou apresentar. Ah, tá. Era só para tá? saber se a senhora já não estava utilizando e... Não, eu tô primeiro fazendo uma introdução sem a apresentação. Tá, ok, então, obrigado. Qual o objetivo da oficina? Um dos objetivos é que, quando a gente produz, a gente tem que pensar que a gente não produz para a gente, porque eu estou falando isso de produção acadêmica, tá? E de textos que circulam. Tudo bem, você pode ter, de repente, uma agenda, um diário,
fazer suas anotações, revelar segredos nos seus diários, que hoje já nem tem mais, né? O escrito já é tudo informatizado, digital, né? Aí tudo bem, o único leitor desse diário é você. Mas quando você fala em produção circulante de textos, você tem que pensar que você tem leitores. Então, a todo momento, nós estamos produzindo para leitores. Então, nesse momento que a gente produz, a gente tem que pensar e se preocupar com o que o outro vai entender. Entendeu? Se ele vai entender o que a gente está produzindo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu não me canso de dizer, né, nos cursos que eu ministro, que quando eu finalizei a minha dissertação de mestrado, a minha orientadora pediu para eu deixar de molho o meu texto 10 dias. Isso é claro que eu não estava tão atrasada, né? E aí eu deixei 10 dias. Gente, depois que eu voltei, eu fui a leitora do meu texto, né? Então, eu encontrei tanto problema, gente. E aí eu fiquei pensando, gente, isso eu produzi para quem? Só para mim? Entendeu? Então, vocês têm que ter essa preocupação, tá? Então, esse é um dos objetivos do nosso trabalho aqui. Agora eu vou fazer minha apresentação aqui, tá? Estou liberada para apresentar ou é só vocês, Gabriel? Que aqui está aparecendo que não. O Gustavo vai já permitir a sua apresentação. Só um segundinho. Tá certo. Pronto, professora, acho que já dá agora. Obrigada. Eu tinha esquecido que no Meet a gente tem liberdade, né? É verdade, a gente também não tinha lembrado. No Zoom, não. Deixa eu ver se eu consigo isso. Tá. Não sei se vocês estão vendo a minha tela aqui. Já estamos vendo. Já? Eu vou só pegar o link para compartilhar com vocês, tá? Vou colocar lá para vocês. Rapidinho. Eu estou até perdida aqui como é que aumenta a minha tela. Deixa eu ir lá no chat rapidinho, participantes. Votações. Onde é que está o chat, Gabriel? Eu estou perdida aqui. Oi, professora. Eu nem sei dizer porque eu não sei como está aparecendo aí para a senhora. Para mim aqui, lá embaixo. É só arrastar lá para baixo e aparece a barrinha. Pois é, não está. É porque eu coloquei aqui no modo. Peraí, deixa eu me achar, tá? Aqui para a gente está aparecendo que a senhora está no Google Chrome, no Padlet. Ah, tá. É isso que eu não estou ainda. Eu já estou até adicionando aqui, deixando entrar gente. Tente minimizar essa tela do navegador. Eita, eu estou devagar aqui, gente. Deixa eu só parar um pouco para voltar lá. Usa só em voltar. Deixa eu ver se eu consigo dar um pause aqui. Agora. Já. Pronto. Eu vou passar para vocês o link, tá? Ok. Aí vocês podem acessar esse link, por favor, tá? Tá. Aí a senhora pode voltar a compartilhar se quiser. Mas como vocês já vão estar aí no Padlet, Na página. Uhum. eu abro aqui o meu para não me confundir depois, tá? Tá ok. Aí tá pedindo uma senha, professor.
É 1, 2, 3, 4, 5. Difícil, né? Deixa eu colocar aqui no chat também pro pessoal. Acessem aí, tá, pessoal? Para a gente poder participar na atividade, interagir na atividade. Conseguiram? Aqui eu já consegui. Tá. Consegui também aqui. Eu coloquei justamente para não esquecer, gente. Como eu não anotei, eu falei, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Mas eu vou rápido, só compartilhar com vocês uma coisa aqui. Só a minha apresentação, o início dela, além da introdução que eu fiz, tá? Tá, vamos lá. Aqui. Estão vendo? Meu é o Prezi, tá? Sim. Então, a gravidade da má boa escrita, tá? O que a gente tem para começo de conversa aqui? Quais são os recursos que eu estou utilizando com vocês, que essa agenda de trabalho eu tinha que ter apresentado no início, mas não tem problema. Essa é uma atividade síncrona, né? Então, nós temos dentro dela várias atividades. E os recursos aqui não é o Meet, é o Zoom, né, Gabriel? É o Padlet e o Prezi. E a gente vai fazer, tem o material de apoio ao artigo, tá? Depois a gente vai passar para lá. Vamos lá para o Padlet, gente. Pronto. Vamos lá. Tá. O que eu quero que vocês respondam? Qual tipo de produção acadêmica você já construiu até agora? Então, vocês vão me responder essas questões que estão aí. Lá naquele maisinho que vocês já sabem bem mexer, provavelmente. Professora, só um favorzinho, a senhora pode mandar o link de novo lá no chat, que eu acho que entrou uma pessoa agora. Eu não estou conseguindo copiar. Tá. Vou já colocar. Pronto. Aí, qual tipo de produção acadêmica você já construiu? Segunda pergunta. Anônimo, tá? Coloca o nome de vocês, tá? Tenha lá o editar, você pode só colocar o nome, tá? Por favor. E, se puder, coloca também a especialidade. Gabriel, coloca a tua especialidade. A tua especialidade eu já conheço, mas os outros, tá? E, professora, precisa colocar o nosso nome nessa atividade aí? Ou porque quando eu enviei agora não apareceu nada, apareceu anônimo? Não, mas você pode editar, olha, tem um lapisinho lá, logo passando lá o mouse, você vai ver que tem lapisinho, tem uma lixeirinha, aí você pode editar lá e colocar seu nome. Eu gosto pelo nome, gente, que eu não gosto de tratar ninguém sem saber o nome, eu gosto de me dirigir pelo nome, tá? Aí quem for da graduação, gente, podem colocar graduação também, tá? Se não for formado. Pode colocar. Professora, a gente já pode fazer os outros também ou só esse primeiro, por enquanto? Pode sim, pode fazer todos, se quiser. Tá bom. Então. Fazendo logo. Eu ainda não consegui alterar meu nome. Permanece anônimo.
Espera aí, que eu vou já te mostrar lá. Espera aí, eu vou compartilhar, tá? Olha só, tá vendo lá, o lápisinho aqui? Quando você coloca em cima daquele balãozinho que você fez, tá vendo? Certo. Sim. Da publicação, tá? Aí Aham. você pode editar aqui, você pode botar foto, olha, editar, pode fazer o que quiser aí, tá? Certo. Entendido. Obrigado.
Legal. Gente, como é, né? Cabeça da gente, eu sempre digo que cada um tem um gênio dentro de si. Por que a senhora diz, professora? Porque eu vejo assim, eu sou meio louca, gente, desculpa. Mas assim, eu vejo, olha, eu já olhei cada um aqui que já postou. Aí, o que eu penso? Porque, assim, na graduação, eu estava ministrando esse curso, mas em outro formato, para a graduação lá da UEPA, faz umas 2 semanas. E é muito diferente. Lá, eles acham que eles não têm ideia. Quando chega no período, assim, olha, tem que construir o pré-projeto para o TCC ou para o artigo, que lá há 2 opções, pode ser TCC ou artigo, né? Uhum. Eles se desesperam, a maioria, porque eu não sou capaz de produzir, eu não sei fazer. Gente, olhando aqui vocês, olha, tudo que vocês escreveram, todo mundo tem um olhar para as coisas do dia a dia, né? Então, quando você escolhe um tema do teu texto, digamos, de graduação, de artigo, de TCC, ou de monografia, que é o caso da residência, né, gente? Não, professora, é artigo também. Artigo, pois é. Então, você escolhe porque algo te inquieta, entendeu? Porque você desperta interesse por alguma coisa que você olhou. Então, o tempo todo a gente está gerando curiosidade. Então, o tempo todo a gente está incitando ali uma pesquisa, sabe? É muito interessante. A questão não é assim, eu não sou capaz de saber, eu não sei o que eu quero. Sabe, a gente sempre sabe. Que a gente olha, você faz a graduação e geralmente você desperta o interesse por uma disciplina, uma área que tem mais afinidade, né? Então, todo mundo é assim. O Gabriel me disse logo no início que ele vem aí na pesquisa, né, Gabriel? Com a Liliane, era bolsista da Liliane, então já vem da graduação, para ver como a gente já vem despertando aí. Então, a gente tem o espírito de pesquisador, todo mundo tem, sabe? O que a gente tem medo é de levar essa intriga da gente, essas inquietações da gente para o papel. Esse é um medo, entendeu? E aí, eu até curti uma publicação, acho que, deixa eu ver, foi do Gabriel, encontrar na literatura os argumentos que quero encaixar no meu artigo. Então, a gente tem que construir, o objetivo é sempre construir algo inédito. E eu digo que, para a gente ser inédito, a gente tem que ter esse olhar individual para as coisas no dia a dia, para as coisas que intrigam a gente, entendeu? Quando você faz isso, você faz algo inédito, né? Quando você se recusa a fazer isso, você vai procurar pesquisas e querer fazer quase a mesma coisa que aquele pesquisador, o que pode gerar até plágio, né, gente? Então, olha só, eu vou encaixar. Encaixa assim, Gabriel. Digamos que o teu interesse, qual é? O que você pensa em fazer como artigo final? O que você está assim... Ou, digamos, o que você fez como artigo? Esse trabalho, na verdade, ele já foi publicado. Mas a minha dificuldade, ela foi no sentido de que eu encontrei os meus resultados, né? E aí procurar pessoas, outros pesquisadores e fazer essa comparação e de que forma eu queria encaixar isso no meu trabalho. Então, eu tinha que achar pessoas, pesquisadores, que eu fosse discutir algo que eles tenham feito de forma semelhante. Eu tenho muita dificuldade, né? Dessa procura de achar algo que eu sinta que para mim foi relevante para eu colocar no corpo do meu artigo. Eu não sei se vocês já fizeram um curso da Biblioteca Central, que é de pesquisa aos periódicos da CAPES. Já, eu sei qual é, professora. Pois é, porque o nosso tema, apesar da gente ter que escrever de forma inédita, a exigência pelo ineditismo, a gente faz apoiado em outras pesquisas parecidas, né? A gente vai dar o nosso olhar para essa pesquisa,
mas a gente precisa de uma literatura que já tenha abordado a temática em questão, porque a tua temática é uma, mas você afunila a sua temática, de acordo com o Exatamente. teu olhar, né? Então, para essa temática, tem vários autores que já escreveram, entendeu? Aí você vai encaixar, não dá para encaixar tudo que eles vão produzir, porque a pesquisa foi deles. Eles afunilaram para uma coisa e vocês vão afunilar para outra. Mas vocês precisam desse embasamento, né? Porque, assim, para ter fundamentação e para ter o respaldo, né? A legitimação que a gente fala, a legitimação do que você escreve precisa estar apoiada em outros escritos, tá? Mas eu acho bem interessante. Eu não sei quem foi que escreveu lá, por exemplo, qual a sua maior dificuldade em termos de produção de gêneros acadêmicos, que colocou só a escrita. Aí eu coloquei em que sentido? Porque quando a gente produz, eu estou falando da escrita, eu estou falando... O que você quer dizer? Você quer dizer o entalhamento mesmo de todo o texto? É isso? Quando você fala da escrita? Eu não sei quem foi, porque está anônimo aí, tá? Eu coloquei escrita também, professora. Foi. Pois é, em que sentido essa escrita? A escrita, assim, essa que eu estou dizendo para vocês, que a gente costura, que a gente vai costurando, porque a estrutura do artigo todo mundo sabe, né? Que vem o resumo, a introdução. Mas vocês estão falando... seria mais nesse sentido mesmo, de conexão de ideias mesmo. Esse Às vezes a gente entalhamento mesmo que a gente vai ver aqui, né? Tá. Às vezes a gente começa a introdução com algo muito amplo e aí depois a gente vai afunilando até chegar nos objetivos. Nesse percurso, às vezes eu principalmente tenho dificuldade de fazer essa coesão, essa conexão. Quando a gente vai começar, o difícil é começar, gente, né? Assim como o difícil é começar a análise dos dados, não é mesmo? A gente fica super inseguro para começar a análise dos dados. Mas o que eu vejo aqui, olha, é que todo mundo já tem base, entendeu? Já tem base. É diferente da UEPA, dos alunos que eu ministrei o curso, foram 30 alunos, eles ainda iam pegar toda a base de como produzir, sabe? Tinha um ou dois que já tinham uma certa experiência na produção científica, porque trabalham na monitoria. Mas os demais, não. Vocês, é bom isso, a gente já sabe. Vocês já sabem os objetivos de vocês já sabem a motivação que leva para essa produção, vocês já sabem identificar o problema, né? Então, a gente vai iniciar lá a abordagem mesmo agora sobre essa costura do texto, né? Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá, vocês estão vendo? A pergunta mais feita durante a pandemia, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Não é, gente? A pergunta mais feita. Pior que é. Essa aí se já tomou a vacina, né? Se já pegou Covid e se tá vendo a tela. Verdade. Costurando o texto. Gente, por favor, leiam para mim esse texto, esse diálogo aí. Já, professora. Já? E aí? Vamos lá as perguntas. Para perceber um dos traços fundamentais que o distingue, que distingue a oralidade da escrita, sublinhe no diálogo acima todas as palavras que só têm significado para as pessoas envolvidas na conversa. Então, eu quero que vocês marquem todas as palavras aí
só tem significado, só tem sentido para quem está lá no diálogo. Aí depois vocês vão me dizer quais são essas palavras. Podem ir até dizendo. Eu vou anotar aqui. Olha, eu ainda uso caderninho, tá? Olha aqui o meu, só que o meu é colorido, tá? Bom, para mim as palavras são lá, o Lá, cara, que só os dois sabem de quem se cara, trata, a folha, a folha, Ele, o outro Tem o também. outro também, isso. o outro, né? Falar com ela. ela, né, mas ela perdeu isso. Ela, Aí ela disse pra ele, a gente não sabe se é o mesmo ele ou outra pessoa. sim. Ela disse para ele. Lá mesmo também. Aquilo, né? Tá. Então, observem que isso que vocês entenderam esse diálogo? Quase nada. Mais ou menos. Vocês sabem que eles estão ali muito sintonizados na conversa deles, né? Mas Sim, por professor. que vocês não entenderam, gente? Porque a produção é deles dois. Vocês não estão envolvidos naquele contexto, vocês apenas são os ouvintes, né? E são o que também os leitores, mesmo que seja de um diálogo, digamos. Esse foi um diálogo na fila de um caixa eletrônico. Então foi um diálogo oral, né? Então observem só, vocês não estão envolvidos no contexto, vocês não sabem exatamente do que vocês imaginam que se trata isso, gente. O que veio na cabeça de vocês? Eu acho que cada um assim dá para mais ou menos pensar, assim, imaginar do que eles estavam falando. Para mim, logo quando eu vi, eu imaginei que fossem dois estudantes que estavam falando sobre uma folha, sobre uma prova. E para vocês, o que vocês acham que poderia ser? Do que eles poderiam estar tratando? Parece requerimento de alguma coisa, documento. Entendi. Eu pensei em algum documento, alguma permissão, ou se fosse pedir alguma coisa. Uhum. Alguma repartição, né, que envolva a entrega de documentos, aí os dois foram lá, precisava de uma folha, Sim. que no final não precisou dessa folha, algo do tipo. Olha, o outro entendimento que eu tive, gente, para mim parece que eles estavam falando sobre algum papel de justiça envolvendo o meio jurídico, sabe? Alguma coisa do tipo assim. Eu também fiquei pensando nisso, né? Então, qual é a intenção de trazer isso? É para mostrar para vocês que, se vocês fossem perguntar para eles poderiam até explicar, apesar de eles falarem o que você tem a ver com isso, né? Mas, de repente, você lá conhece um deles e pede melhores explicações. Eles poderiam até explicar. Mas, se você não conhece, você fica ali só imaginando, né? É assim a costura do texto escrito. Então, se você não produz de forma clara, concisa e objetiva, o leitor não vai entender. E ele não vai ter a possibilidade de te perguntar, né? Então, é por isso que a gente tem que primar pela boa escrita. A outra pergunta aí. De quantas pessoas eles estão falando?
Eu acho que são 3 ou 4. Eu acredito que 3 pessoas. Acredito que seja 3 também. Aliás, envolvendo eles também. Quantas pessoas estão envolvidas aí nesse estado? 5, seriam 5, 5. então. Isso, 5. Pois é. Disso vocês têm mais ou menos uma ideia, porque vocês entenderam isso, né? Então, vocês chegaram a esse entendimento, apesar de que a gente não sabe exatamente, tá? Aí eu trago um outro texto aí. Leiam esse outro texto, por favor. Vocês estão aí? Oi, professora, já terminei de ler. Terminei também. Vocês estão aí, eu estou perguntando, que às vezes a internet cai, né? O que vocês acharam desse texto? Professora, assim, para mim parece que ele é um recorte de alguma notícia, não sei dizer, mas eu meio que entendi, eu acho, né? Não tenho certeza, mas O que você entendeu, Gabriel? eu entendi que a notícia está fazendo um comparativo entre esse jogo, que seria um jogo digital, e o que seria a guerra que aconteceu propriamente dita. De que, apesar do aporte tecnológico da guerra, não alcançou o que eles estavam esperando, mas que no jogo, apesar da pirataria, o jogo ainda foi sucesso financeiro, né? E que no jogo não influencia tanto o fato de ser um jogo violento, de as pessoas morrem, porque na guerra eles morreram, mas no jogo é só uma nota. Eu acho que é isso. Leva a palavra que tu falaste. Eu acho que eu entendi. Quem mais, gente? Bom, eu entendi que no âmbito militar a guerra não teve êxito, apesar das tecnologias utilizadas, mas esse contexto serviu para o desenvolvimento de jogos a respeito desses aviões de guerra, que foram um sucesso no campo do desenvolvimento tecnológico dos jogos. Mas Aí, o que vocês acharam do texto? O que vocês acharam da construção dele? Eu achei que poderia ser melhor escrito. Alguém mais? Como eu disse, parece que ele está cortado, parece que ele está incompleto, como se tivesse um título, um subtítulo, dando um contexto, e aí foi retirado só um pedaço dele para a gente ler. Alguém mais, gente? Observem o título dele. O título dele já diz muito sobre ele, né? Então, são sentenças que realmente, o Gabriel disse, estão cortadas, sabe? Que não tem... por mais que vocês se esforçassem ali para entender, eu entendi. Vocês se esforçaram para entender. Quer dizer, isso já foi um problema, porque o texto não está bem construído, ele está retalhado, ele está com informações assim que às vezes, olha só, ele diz assim, aliás, a guerra serviu para... Ele primeiro começa, agora é oficial, a Guerra do Golfo, em 1991, não representou no campo militar, apesar da fantástica tecnologia utilizada pelos Estados Unidos e seus aliados.
não representou no campo militar o quê, gente? E olha, informação é a Guerra do Golfo, em 1991, não representou no campo militar alguma coisa. Aí ele utilizou uma intercalada, apesar da fantástica tecnologia utilizada pelos Estados Unidos e seus aliados. Não representou o quê? Observem que a informação aí está incompleta. Ele utilizou uma intercalada, mas a informação principal não vem completa, tá? Aí ele dá sequência. Aliás, a guerra serviu para as firmas fabricarem uma série de jogos de computador imitando os aviões que custam fortuna. Quer dizer, os jogos e os aviões, que também foi uma informação colocada aí, que não tem relação lógica, sequência lógica, eu diria, tá? Não tem sequência lógica com as demais, não, nem com a anterior, nem com a posterior. O problema é a pirataria. Ele está completamente entalhado, esse texto. Aí ele já vem com outro assunto. Observem a quantidade de assuntos que ele aborda. Primeiro, ele fala sobre a Guerra do Golfo, que representou no campo militar, que não foi completada essa informação, só vem essa cortada, tá? Depois ele fala sobre as firmas que fabricaram uma série de jogos de computador. Depois ele complementa, ele tenta ligar, falar alguma coisa sobre jogos e aviões. Aí depois ele fala sobre pirataria, que é um outro assunto. Aí ele fala sobre o que os especialistas estimam sobre essa guerra. Aí ele fala sobre a cibernética, né? E o campo militar, onde é que está? Tá? Então, observe que é muita informação enrolada. O texto muito mal construído esse aqui, tá? Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Observem que esse parágrafo ele é extenso, e quando eu falei para vocês em paragrafação, eu falei nesse sentido. Quer dizer, eu vou iniciar um parágrafo falando sobre um assunto. Deixa eu apresentar a informação principal desse assunto. Isso a gente vai ver agora no texto do João Baldo Ribeiro. Vocês já ouviram falar no João Baldo Ribeiro? Não, prof. Não? Tá. Então, o que eu quero, eu vou passar esse texto para vocês lerem agora, eu vou dar o link. O que eu quero que vocês identifiquem nesse texto do João Baldo? Qual é a informação principal que ele traz dele? Quer dizer, informação principal, qual é a temática aí que ele defende e quais são as informações secundárias, que são os argumentos que ele utiliza para fundamentar a ideia dele, tá? Deixa eu passar para vocês aqui o link. Só um minuto. Vou até passar, eu não vou nem diminuir ele, vou deixar ele assim. Podem acessar. O nome do texto aí, só para enfatizar. Chega desse negócio. Manifesto contra a moda de se falar mal do Brasil. Estão vendo? Já acessaram? Conseguiram acessar? Carregou aqui já. Tá, eu vou deixar vocês lerem rapidinho, eu vou tomar umas providências, 5 minutos aqui, só para eu tomar umas providências em relação à minha filha, tá? É o Tá, tempo ok. que vocês vão ler.
todas as entradas. A gente... Já estou por aqui, tá? Ok, professor. Aqui já está tudo ok. Principal. Já estou por aqui, tá? Eu vi o Gabriel falar que já quero mais um sinal aí, tá? Que meu áudio está desligado. Bom, por aqui também, professora. Certo. E aí, vocês conseguiram? O que vocês acharam do texto do João Paulo?
Eu gostei, achei que tem uma estrutura lógica, que ele aborda o problema no início e vai falando a respeito dele, colocando sua opinião, vai dissertando, né, a respeito do assunto. Ele é muito, assim, muito certeiro, né? Nem seria a palavra certeiro, ele é Preciso. muito preciso. Ele é mais assim, parece que ele é duro nos comentários dele, né? Incisivo. Muito incisivo. Essa palavra mesmo. Ele é muito incisivo, só que assim, ele utiliza de uma estratégia que eu não vou falar. Eu quero que vocês identifiquem. Como foi? Vocês trouxeram qual é a informação principal? Qual é a informação principal que ele traz? Bom, para mim... Pode falar, Vai, Gabriel. Gabriel. Tá. Para mim, o tema principal que ele vai abordar é a imagem negativa que o Brasil possui. E o primeiro link que ele faz a respeito disso é uma visão estrangeira, de como a visão estrangeira é negativa em relação ao país. E um dos argumentos que ele utiliza para defender a opinião dele é que esses problemas que ocorrem aqui, eles ocorrem também da mesma forma, ou de forma até pior em outros países. E que esses problemas sociais, eles não podem generalizar a visão que as outras pessoas devem ter do brasileiro. Não é porque aqui é um país com índice de analfabetismo muito grande que a gente não pode produzir, escrever e desenvolver nossos textos e tudo mais. Certo. Gabriel? Eu concordo com a fala do Giovanni, basicamente isso. Eu senti também que é muito em forma de desabafo, né, na verdade, em relação a essa banalização do hábito de falar mal daqui do país. E aí, no caso, essa para mim foi a informação principal, né? Esse seria a frustração dele, no caso. E as secundárias seriam justamente essas comparações, esses dados que ele trouxe em relação ao cenário externo, né? Ele apresenta, gente, uma estratégia argumentativa, que é essa que o Giovanni mencionou. Qual é a estratégia argumentativa, gente? Porque, assim, a gente traz, por exemplo, ele tá falando sobre o ato de falar mal do Brasil. Só que ele traz, primeiro, a estratégia dele argumentativa foi trazer a discussão a partir de um contradiscurso. E qual é o contradiscurso que ele fala lá? Vocês estão lá com o texto. Eu vou abrir aqui, que eu gosto de mostrar, melhor para mim mostrar. Observem aqui, vocês estão olhando, né? Estão vendo. Olha só a estratégia que ele traz. Qual é a primeira palavra que ele utiliza aí? Sim. Sim. Tá? Só que lá no título você fala, o que ele traz logo, a defesa dele? Chega desse negócio, né? Então, observem que lá, nesse título, ele traz em letras garrafais, porque, inclusive, essa é uma estratégia da escrita. Eu não sei se vocês já ouviram falar que nos e-mails não é muito bom a gente escrever em caixa alta, porque soa como um grito, né? Parece que a pessoa está muito furiosa, entendeu? Então, está respondendo de uma forma bem, assim, bem furiosa. Então, ele colocou em letras garrafais e colocou a palavra muito bem colocada, manifesto contra a moda de falar mal do Brasil. Ele começa com um contra-argumento, quer dizer, ele não só apresenta a temática, ele contra-argumenta, porque antes que alguém abrisse brecha para questionar ele, né, ele já traz uma série de informações, de dados estatísticos, né, que ele fundamenta bem, entendeu? O texto dele. Então, ele começa assim, olha, sim, o Brasil tem problemas medonhos e não é um exemplo de desenvolvimento e justiça social. Aí ele vem com o argumento dele. Qual é o argumento dele? Que começa por uma palavrinha.
De onde começa o argumento dele mesmo? O mais, gente. Vocês lembram desse operador argumentativo? O mais, ele nos ajuda muito nessa contra-argumentação, né? Na argumentação, mas com perdão da má palavra, já ando de saco cheio desse negócio de tudo aqui ser o pior do mundo. Ninguém aqui prestar e nada aqui funcionar. E sermos culpados de tudo que de ruim acontece na Terra. Pronto. Então, quer dizer, se ele fechasse, eu fecharia esse parágrafo. Ou então, iria no máximo aí até onde ele fala saco cheíssimo de sair do Brasil. Não, até aí mesmo em terra, porque fica muito extenso. Saco cheíssimo de sair do Brasil, eu já colocaria no outro parágrafo. E já vem uma outra discussão, tá? Aí, quer dizer, esse primeiro parágrafo, que ele coloca como primeira sentença, que vai até terra, ele já traz o contra-argumento, ele já traz a temática em questão, ele já traz o argumento dele. E as informações secundárias. Vocês conseguiram identificar? Sim, professor. Consegui, sim. Tá? Então, por que você trouxe? Porque essa estratégia que a gente precisa utilizar nos nossos textos, entendeu? Você traz uma informação, deixa eu ver quem foi o Gabriel que falou sobre a dificuldade de dialogar com a literatura, não é, Gabriel? A literatura pertinente, entendeu? Então, você pode iniciar um texto assim. Traz uma literatura, o discurso de alguma literatura, de algum autor sobre a tua temática, e argumenta em cima, ou a favor dele, ou contra ele. Por que você não pode ser contra? Entendeu? Você pode trazer a sua tese, a sua hipótese para o texto. Entendeu? Isso vai enriquecer o teu texto. Porque quando a gente pega um texto acadêmico, eu sou avaliadora de periódico, de uma revista científica. A gente pega, o que a gente quer ver é a presença do autor. Entendeu? Então, o João Baldo, ele é muito crítico, mesmo eu não me comparo a ele, claro, porque ele é muito forte na maneira dele se expressar mesmo. Mas a gente, vocês podem ter, entendeu? A gente pode ter a capacidade de argumentar de uma outra forma, né? De se mostrar no texto, tá? Então, o que a gente quer nessa produção é essa presença do autor. E a tua presença é através dos teus argumentos. O que você pensa a respeito de determinado assunto, tá? Outra questão. Como você constrói essas ideias, tá? Se elas estão claras, o Giovanni disse que foi um texto muito compreensivo, foi, Giovanni? Que é um texto muito compreensivo. Isso, professora. Né? A gente entende. Observem que ele utiliza muito o que a gente fala no feijão com arroz, gente. A linguagem dele não é rebuscada, tá? É uma linguagem de fácil acesso para a gente, né? Então, a gente não tem que ficar preocupado em escrever de forma ali, só porque aquele autor ali... Eu tenho um autor que eu estudo, que é o chamado Dominique Menguenot. Gente, é uma viagem. Eu adoro análise do discurso, que é a minha área. Mas os textos dele têm que, assim, eu tenho que me trancar no quarto, os livros, ficar assim concentrada, porque são textos pesadíssimos, densos, entendeu? Eu gosto do feijão com arroz, porque eu quero entender, né? Eu não quero que as pessoas fiquem desmotivadas. Se eu tivesse que escolher outro autor com linguagem mais fácil, talvez eu escolhesse, entendeu? Porque a gente quer ler uma coisa e entender, né? Se não desvia, a gente tem tanta coisa para fazer no dia a dia, que se a gente não pegar uma leitura fácil, prazerosa, né, objetiva, a gente desvia, a gente vai desistir da leitura. Tem que ter muita força de vontade, tá? Queima a gente sobre esse texto.
Alguém mais? Vocês entenderam o objetivo dele? Eu vou passar rápido para a apresentação aqui dele. Alguém mais? Professora, eu só ia comentar que é muito verdade isso em relação à questão da gente ter mais o texto ser objetivo, né, para que a gente possa ter acesso de forma mais fácil. Mas também a gente vê uma tendência, né, atualmente de isso ser muito evidente, e aí a informação perder a qualidade, a informação perder a veracidade. Então tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque a gente vê muito essa questão, por exemplo, das notícias falsas, que já chegam assim totalmente mastigadas e a gente acaba consumindo e às vezes acredita, as pessoas acreditam, as massas acreditam. Então, de certa forma, tem que ter um certo cuidado também, né? Porque a gente está consumindo, tem que saber de onde a gente está pegando essa informação. Lógico, é a fonte que você está falando, né? Então, isso é uma outra informação importante. Eu não trabalho a parte de referencial teórico, eu estou trabalhando mais a parte de produção mesmo, de entendimento, compreensão dessa postura do texto. Mas, assim, em se tratando dessa literatura, eu peguei uns TCC, eu participei de 8 bancas de TCC. E, assim, eu peguei uns 2 TCCs que não tinham, na análise dos dados, não tinham, assim, várias folhas, laudas, sem a fundamentação teórica na análise dos dados, entendeu? Então, assim, você tem que ter a sustentação, né? E toda informação, hoje em dia, a gente sabe disso, que em tempo de fake news, de informações falsas que circulam o tempo todo, a gente tem que ter muita preocupação da fonte que a gente está utilizando, né? Qual é a fonte? Se é segura essa fonte para utilizar, né? Em relação à linguagem, Gabriel, quando eu falo em utilizar uma linguagem simples, não quer dizer que eu vou utilizar uma linguagem informal, né? Que é bem diferente. A gente pode ser formal e escrever com uma linguagem mais simples, mais acessível, como é o caso dele, né, do João Baldo. E posso ser muito crítico com uma linguagem simples, utilizando vários referenciais, né, várias literaturas. Tá? Alguém mais? Então, eu vou entender que vocês já estão aí. Então, vamos lá, continuar. Todo esse material que eu estou trazendo para vocês é com base num livro chamado Oficina de Texto, do Carlos Alberto Faraco e o Cristóvão Teza. Está aqui ele, tá? Ele não tem PDF, acho que ele deve ter e-book, eu acho que... Não, e-book não, mas a gente acessa através do Kindle, né? Ele fala sobre manuais acadêmicos, é muito interessante, ele é muito ilustrativo, muito interessante. Então, tem uma parte lá que ele fala que 2 mais 2 são igual a 4, ou relações lógicas. Aí, o que ele traz lá? Ele fala que a língua ela não é matemática, mas também ela tem a sua lógica. E mesmo sem saber matemática, basta saber falar. Nós percebemos imediatamente quando o que se diz faz ou não faz sentido, né? Foi aquilo que eu falei logo no início para vocês. Na fala, a gente consegue entender, porque se a gente não entende, a gente pergunta. Por exemplo, aí, ele saiu de guarda-chuva porque estava chovendo. Ele saiu de guarda-chuva porque a geladeira estava desligada. Está chovendo, as ruas ficam sequinhas. O salário aumentou, mas o dia está ensolarado. A criminalidade é grande por causa do excesso de borboletas. O que vocês acham desses exemplos? Todas as sentenças elas obedecem às regras gramaticais? O que eu digo em relação às regras gramaticais para vocês? A apresentação lá que é sujeito, verbo e predicado. Aquilo que a gente estuda lá no ensino fundamental, médio, né? Aquela estrutura que a gente fala,
de sujeito, verbo e predicado. Eu estou doente. Eu, sujeito, já faz parte do estou doente, já é o predicado, que vem o verbo mais o predicativo, né? O adjetivo, tá? O que vocês acham desses exemplos? Qual é o exemplo? Vocês acham que, assim, seguindo essa ordem gramatical, as palavras estão organizadas de forma correta ou não? O que está faltando aí? O que vocês acham? Um exemplo, tá? Ele saiu, são exemplos aqui. Ele saiu de guarda-chuva porque estava chovendo. Ele saiu de guarda-chuva porque a geladeira estava desligada. Se está chovendo, as ruas ficam sequinhas. O salário aumentou, mas o dia está ensolarado. A criminalidade é grande por causa do excesso de borboletas. O que vocês acham, gente? Eu acho que gramaticamente estão corretas, só que a partir da segunda frase, elas não têm sentido. Isso mesmo, Giovanni. Não tem sentido. Quer dizer, observem bem, você pode até utilizar a estrutura gramatical adequada, sabe? Mas se essa estrutura não tem sentido para o leitor, não vai adiantar de nada. Então, as relações matemáticas, elas vão até certo ponto. A lógica do entendimento, né? Então, olha, ele saiu de guarda-chuva, a única que tem aí mais sentido é ele saiu de guarda-chuva porque estava chovendo. Agora outra, ele saiu de guarda-chuva porque a geladeira estava desligada? Não entendi aí, né? Se está chovendo, as ruas ficam alagadas, ficam sequinhas, ficariam alagadas, né? O salário aumentou, mas o dia está ensolarado. Pode até ter sentido. A criminalidade é grande por causa do excesso de borboletas. De repente, se borboletas for uma gíria, até podia ter sentido, mas se eu fizesse parte do contexto e soubesse o que significariam essas borboletas. A gíria, né? Tá? Então, é assim mesmo na escrita com a gente, tá? Aí, eu vou aqui para vocês. Em outras palavras, o que eles dizem, Faraco e Teser? Que usar a linguagem, em boa parte, estabelecer relações lógicas entre uma coisa e outra. Mas como a língua concretiza essas relações? Né? Por meio de relatores específicos que estabelecem uma ponte lógica entre o que se disse e o que se vai dizer. Por exemplo, eu citei para vocês lá o texto do João Baldo, quando ele começa a argumentar, ele começa com um mais, né? Mas, tá. Então, são relatores. O que são relatores? São essas palavras, são expressões que a gente utiliza para marcar essa ponte lógica, essa ligação lógica entre as ideias, tá? É onde Professora, você vai aparecer... Oi. seria a mesma coisa que conjunção? Também, conjunção na verdade, é uma parte da gramática morfológica, tá? Que faz parte. Eu estou utilizando para vocês o termo palavras ou relatores específicos, chamados relatores, que são palavras que marcam a presença do autor, tá? Elas estabelecem a relação lógica entre o que se diz e o que se vai dizer. A gente utiliza geralmente o mais, o porquê, o pois, o se. O se é uma condicional, por exemplo, se chover, eu não irei. O quando, o no entanto, o apesar de. Só que aí, o que eles dizem? Que essa semelhança com a matemática termina aí. Porque na língua, as relações lógicas, elas são flutuantes, gente. Foi o que eu disse para vocês, e nunca absolutas, né? Tá? Então, a outra diferença é que a abstração matemática, em sentido comum e geral, dispensa o usuário. E na linguagem, a gente precisa do usuário, não é mesmo? Aí, o que eu quero mostrar para vocês? O que ele fala também? Já são 4h30. Nossa, o tempo voa. Que, no uso da linguagem, o falante é parte integrante, inseparável. O uso do argumento significa isso, gente. Então, o texto do João Baldo Ribeiro, ele considera
o leitor, o falante do texto dele. Tanto é que ele estabelece quase que um diálogo entre o leitor dele, né, os leitores dele e ele, tá? Então, na linguagem oral, construímos diariamente nossa argumentação. Desculpem, gente, que é a minha filha que está aqui. Utilizando os relatores sem problema nenhum. Entretanto, na passagem da oralidade escrita, algumas dificuldades podem surgir. E aí a gente trabalha a questão da clareza do texto, tá? O que deve ficar imediatamente claro para o leitor, que é uma relação lógica, a variedade da escrita. Então, o que ele diz que na escrita, quanto mais esses relatores diferentes, capazes de criar gradações de significados, melhor serão as sutilezas da argumentação. E a parte gramatical, né, que a gente precisava, se eu fosse estudar com vocês aqui, em abril, final de abril, início de maio, eu terminei um curso de 36 horas. Só um minutinho, por favor, tá, gente? Só um minutinho, por favor. Tenho que mandar minha filha ficar quietinha. Não, ela parou. Então, de gramática, que foram de 36 horas. Na verdade, atualização da língua portuguesa. E a gente trabalhou tudo isso. Gramática é uma questão importantíssima para a construção textual, tá? Tá. Aí a atividade de leitura para vocês, eu vou colocar só o nome, só rapidinho, uma atividade prática para a gente aqui. O nome do artigo que eu vou colocar para vocês, e vocês procurem aí na fonte que vocês quiserem aí, nos periódicos. Eu quero que vocês procurem esse artigo aí. Por favor. Aí vocês vão ler desse artigo somente a introdução, não leiam o resumo, somente a introdução, tá? A introdução do artigo. Gente, alguém conseguiu achar? Eu não estou achando aqui. Acharam? Quem aqui conhece a Bianca Calegari? Não encontrou? Peraí, que eu vou já para pegar aqui. Também não encontrei. Tá. Vou só baixar ele, mas aí eu vou baixar ele em inglês. Vocês têm acesso, não tem? Encontrei ele bem aqui, olha. Só um minutinho. É porque ele é de acesso restrito. Tá? Tem que olhar aí, ele tem a versão em inglês, tá? Lá em baixar PDF. Eu baixei ele aqui. Esse aqui, vocês estão vendo? Sim, estou vendo.
Só que ele tá todo em inglês, eu não achei a opção de português. Mas aí mesmo na página tu consegues ler ele, Gabriel. Pelo menos lá no... Só a parte introdutória, se eu não me engano. Tem a parte introdutória dele, que é só o que a gente precisa. Não entrem nos Ah, métodos tá. na Tô página. tentando botar. É porque o acesso deles ele foi publicado internacionalmente, então é daqueles que não têm acesso, né? É para ler a introdução, é isso? Somente a introdução. Tá bom, obrigado. Ah, Helena, só um minuto, gente, tá? Por favor. Oi, já? Já, Aqui gente. já.
E aqui vocês vão ouvir qualquer barulhinho, tá? Ah, Helena, por favor. Leva a mãe pra lá, leva. Pronto, já tô aqui. Ok, aqui também, professora. Já? Aí eu pergunto a vocês, vocês conseguiram identificar pelo menos os objetivos na introdução? Sim, eu entendi. Acredito que sim. Entendeu? Sim, também. Aham. Vocês entenderam? Porque na introdução, o que que vem na introdução que vocês sabem? Vem de artigo, estou falando, né? Vem uma abordagem geral, que é para trazer a justificativa, deve vir a questão-problema, né? E os objetivos, e o detalhamento de como seria o artigo, né? Aliás, vem também as contribuições deles, que parte lá da justificativa. Vocês conseguiram identificar isso? Consegui, professora. Ela usa uma ordem hológica também, na minha opinião, que ela traz de que forma o cérebro vai trabalhar para a manutenção do equilíbrio. Depois traz a questão da cegueira, influenciando essa questão. Uma das variáveis que ela utiliza é a distribuição, né, dessa força plantar nos pés. Depois ela faz a comparação de quem tem a cegueira congênita e quem tem a cegueira adquirida, e ela traz que alguns artigos falam que não tem diferença e já outros artigos relatam que há diferença sim. Que quem tem a cegueira congênita tem uma forma de adaptação, vamos dizer assim, nessa variável, e o objetivo dela é fazer justamente mais uma avaliação a respeito disso, de comparar de que forma se dá esse desenvolvimento do equilíbrio, como se dá essa força plantar em pacientes com cegueira congênita e pacientes com cegueira adquirida. Muito bem, Giovanni, você fez um breve assim, resumo da introdução, bem legal. Qual é a tua área? Eu sou dentista, professora. Eu consegui identificar bem legal, fizeste um resumo bem legal. Olha, então, o Giovanni, ele nos mostrou que ela realmente, ela construiu, ela teceu, a Bianca Calegari, né? Não é só ela, são vários outros autores. Eles teceram de uma forma, através de uma sequência mesmo lógica de ideias, né? Ela veio trazendo, construindo os parágrafos ali, de forma lógica, estabelecendo essa relação entre parágrafos, entre as ideias, né? E apresentando o problema deles, a temática deles, né? A ser discutido. Tanto é que o Giovanni conseguiu resumir detalhadamente, sabe? O que é a temática, o objetivo deles. Bem legal, olha, gostei. Então, é isso que vocês precisam fazer nos artigos de vocês. 10 para as 5, gente. Infelizmente, a gente não pode aqui aprofundar mais, né? Então, o que eu pergunto para vocês agora é: o que vocês pretendem escrever? Vocês estão na residência, tem gente na graduação, né, Gabriel? Isso, tem gente da graduação também. Tá.
O que vocês pretendem escrever? O que vocês acham que deveria ser trabalhado, digamos, até em forma de oficina, não exatamente por mim, mas por outra pessoa, para que ajudasse vocês nessa caminhada? Quem quer falar? Pergunto, o que eu trouxe para vocês, trouxe alguma contribuição? Esclareceu alguma coisa em relação à escrita? Sim, professora, com certeza. Assim, eu diria que para eu avaliar exatamente qual é a minha dificuldade, é no momento que eu estou escrevendo que eu sinto, assim, sabe? Mas a aula ajuda muito a gente ter uma visão, assim, de fora, sabe? A atenção, quanto que a atenção, quando a gente está escrevendo, é importante. Então, contribui, sim, com certeza. Aí, de que forma eu acho que pode dar continuidade, né? No caso, não sei se é isso que a senhora quer dizer na pergunta. Não, eu não digo exatamente por mim, porque eu conheço outras pessoas, ou mesmo outros profissionais, assim, que trabalhassem com vocês. Por exemplo, eu tenho um amigo que é muito bom, gente, para trabalhar metodologia. O nome dele é Raul Paes, eu não sei se vocês conhecem. Ele é ótimo para dar orientações sobre metodologia. Entendeu? Então, seria interessante para ajudar, porque eu já venho com a parte mais de produção textual mesmo, não, eu venho mais com estrutura de texto, mas a partir de uma abordagem da língua portuguesa, né? Entendeu? Mesmo que eu tenha os conhecimentos lá da área de produção científica. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Sugestão. Lá na UEP, eles fizeram assim. Eu entrei com uma oficina nesse formato, entendeu? Trabalhando essa costura de textos. É claro que lá eu tive um pouco mais de tempo e a gente entrou propriamente num texto acadêmico. A gente iniciou um texto acadêmico lá, tá? E aí, futuramente, eu vou dar seguimento com eles. Aí, logo em seguida, veio o Raul Paes trabalhar metodologia, como elaborar a metodologia de um trabalho acadêmico. Ele foi brilhante, muito bom. E essa semana, inclusive hoje, está acontecendo agora, uma outra oficina que é fundamentação teórica, como trabalhar a fundamentação teórica. Entendeu? Porque já é uma sequência de trabalhos, que não é o que eu disse para vocês, não é aquele trabalho que vocês encontram milhares de tutoriais ali pelo YouTube, né? Mas é um direcionado que pode realmente ajudar aí na área de vocês. Pensem nisso, tá? Em relação à escrita, gente, o que a gente precisa? Precisamos, sim, de muita leitura, porque a leitura é que ajuda na escrita. A gente vai se familiarizando com a linguagem, entendeu? E se familiarizando com a própria gramática. Eu conheço uma pessoa que eu peguei uma vez o texto dele há uns 5 anos, e, assim, eu tive muito trabalho com o texto dele, em relação à construção gramatical, né, que eu reviso o texto. E, assim, ele fez tanta leitura, gente, tanta leitura, que o texto dele hoje é muito prazeroso de se ler, muito compreensível. Mas por quê? Ele pegou, não é que ele pegou uma gramática e leu toda, você vai ler toda a gramática, uma gramática inteirinha, mas se você não tiver mais assim, familiaridade com a leitura, se não ler, se não tiver contato aí com a linguagem mesmo, você não pega, não adianta ler uma gramática inteira que não vai ficar a gramática ali na tua cabeça, entendeu? E mesmo não vai ficar a produção escrita na tua cabeça. A gente vai melhorando a nossa escrita a partir do momento que a gente vai lendo cada vez mais, lê bula de remédio, eu acho que vocês leem bastante porque vocês estão aí nessa residência, tá? Então, olha, eu vou ter que encerrar com vocês,
Agradeço muito a oportunidade, tá? Professora, É, eu gostaria de fazer uma fala, se a senhora me permite. É uma fala, eu vou até abrir a câmera aqui, que é direcionada para você mesmo. Tá bom. Ó, boa tarde a todos. Eu tô... Tudo bem? Agora eu vou entender melhor. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu gostaria de lhe agradecer pela aula. Hoje eu tive uns problemas muito sérios de internet, então houve momentos em que eu fiquei sem ouvi-la por um longo tempo. Puxa, que E pena. aí, Vai quando ficar gravado, né, Gabriel? Pois é, quando eu entrava, as atividades já estavam no meio do percurso Tá. e eu não conseguia compreender. Mas assim, eu tentei extrair o melhor e a gente percebe que você também deu o melhor. Mas a aula passada, ela foi de uma riqueza para mim também. Ui, que ótimo. Impressionante. Eu gostei muito da aula passada. Dessa aqui também, mesmo com todas as dificuldades que eu tive. Então, eu quero lhe agradecer e dizer para a senhora, e fazer um pedido, que se for possível, a senhora falar com essas outras pessoas para trabalhar com a gente essas temáticas, seriam muito interessantes para a gente. Seria de um aprendizado ímpar, e eu acho que todo mundo concorda comigo. Então, vocês vão gostar. Tudo bem, eu entendo, tá? Obrigada, tá, gente? Então, eu quero fazer um trabalho assim. Eu não gosto de deixar nada pela metade, sabe? Então, eu faço esse trabalho, mas eu tenho meus outros colegas que vêm fazer a complementação para ajudar, para não ficar uma coisa muito só, assim, só trabalhar a questão da linguagem, gente, tá? Então, eu agradeço muito, Gabriel, muito obrigada pela ajuda, pessoal aí, vamos ler, tá? Eu estou à disposição no que eu puder ajudar, eu estou um pouco enrolada aqui com o doutorado, mas a gente vai encaixando essa atividade. E aí, se vocês colocarem, de repente, pensarem numa programação, nessa sugestão que eu dei, vocês me avisam também com antecedência e eu falo com eles,